Fala galera, meus queridos leões e leoas, estamos aqui para mais um episódio no canal Papo com Leão. Se você ainda não está inscrito, corre, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda quarta-feira nós temos um vídeo novo falando sobre tudo o que você precisa saber sobre prevenção e recuperação de lesões e sobre como se tornar um personal de sucesso. E hoje a gente vai falar de uma articulação que talvez você não saiba, mas está entre as mais suscetíveis a desenvolver algum tipo de lesão. A articulação do ombro. Então, se você pretende saber sobre a articulação do ombro, entender alguns mecanismos importantes de lesão, se você é personal trainer e pretende trabalhar com alguém que tenha lesão no ombro, já tem um aluno que sente dores no ombro, fica por aqui. Se você é estudante de educação física e pretende desenvolver mais essa habilidade para quando estiver formado, fica com o Leão aqui. E mais, o videocast de hoje está bem democrático. Se você é um cidadão comum, não é profissional de educação física, não é estagiário, não é estudante, mas sente dores no ombro ou já teve algum tipo de lesão no ombro, continua aqui com o Leão, porque hoje está recheado de informação sobre essa articulação. Então, senta o dedo no like aí, curte, compartilha e manda esse vídeo para todo mundo que você acha que precisa entender e ouvir um pouco sobre prevenção e recuperação de lesões na articulação do ombro. Bom, galera, por que eu comecei falando que é uma das articulações que está mais suscetível à lesão? A nossa articulação do ombro, ela tem algumas características específicas que a tornam aí uma articulação que tem um pouco de risco maior que as outras articulações. Que características são essas? A articulação do ombro, ela é a mais móvel das nossas articulações. É a articulação que tem mais mobilidade. Ela faz movimento em todos os planos e eixos. E essa maior mobilidade, ela tem um preço. Se eu consigo movimentar mais, atingir maiores amplitudes de movimento, a probabilidade de desenvolver uma lesão, obviamente, ela também vai ser maior. E eu falei que não era apenas uma característica. A segunda característica importante que deixa o ombro aí suscetível a lesões é quando a gente pensa na glenohumeral e a gente vê lá que a cavidade glenoide, que é exatamente onde encaixa a cabeça lá do nosso húmero, né? Nesse encaixe ali da cavidade glenoide, a gente tem uma cavidade rasa, né? Uma cavidade não muito profunda para haver esse encaixe. Justamente porque, para ela dar uma melhor congruência associada à movimentação. Mas, Leão, se não é muito funda, como é que vai ter melhor congruência? A gente tem ali uma estrutura chamada lábio glenoidal que contribui para essa congruência. No entanto, a gente fica mais suscetível ali, por exemplo, a possibilidades de luxações na articulação do ombro, uma vez que a cavidade ali de encaixe é mais rasa. Mas hoje a gente vai falar especificamente de uma questão importante da articulação do ombro e que pode, de fato, desenvolver algumas outras lesões diferentes. Hoje nós vamos falar no canal Papo com o Leão especificamente da síndrome do impacto. E já já você vai entender o que é essa síndrome, como prevenir as lesões por conta dela e como tratar as possíveis lesões que surgem com a síndrome do impacto. Bom, o primeiro passo muito importante é a gente entender o que seria essa síndrome do impacto. Então vamos lá, a gente já relembrou um pouquinho de anatomia hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente tem lá na articulação do ombro o acrômio, que é essa estrutura óssea que vai estar mais ou menos posicionada por aqui, e ela tem esse formato um pouquinho côncavo, né? A gente tem ali um risco de desenvolver um contato, uma aproximação do húmero com essa região do acrômio. E essa aproximação, ela pode gerar impacto nas estruturas moles que estão ali por baixo, como por exemplo a bursa subacromial. E aí você já deve estar fazendo associação ao nome, né? Bursa subacromial, uma inflamação nessa bursa, a gente tem como conhecimento aí que é a chamada bursite, que é uma das lesões que pode ser acarretada aí por quem desenvolve síndrome do impacto. Um primeiro ponto importante é a gente saber que a gente pode ter três tipos de acrômio,
tipo 1, tipo 2 e o tipo 3, que a gente chama de acrômio em gancho. Quanto mais em gancho for o acrômio, mais essa estrutura vai estar apontada para baixo e maior vai ser a probabilidade de desenvolver ali a síndrome do impacto. Então, a gente agora já entende o que é a síndrome do impacto e já entende que há 3 tipos de acrômio. Você deve estar pensando, Leão, e agora? Eu sinto dores no ombro, acho bem parecido com isso que você está falando, mas como é que eu sei o tipo de acrômio? Você que é professor, né, que é personal, deve estar pensando, bom, maravilha, mas como é que eu sei qual tipo de acrômio, né? Como é que eu vou descobrir ali qual a melhor estratégia, se há mais risco ou menos risco? Pois é, a olho nu você não consegue descobrir isso. Você precisaria de exames de imagem que te mostrassem ali o tipo de acrômio. Então esse é o primeiro ponto importante. A gente precisa pensar que a gente não tem ali um exame naquele momento. Claro que a gente pode pedir para que o aluno compareça a um ortopedista, para que esse ortopedista solicite os exames, maravilha. Mas enquanto a gente não tem, está atendendo ali como prevenção ou como alguém que já sente algum tipo de dor no ombro, é importante a gente saber que a gente precisa ter cuidado com essa articulação. E o primeiro cuidado que a gente vai ter é evitar grandes amplitudes de abdução de ombro e principalmente em rotação externa, que é esse movimento aqui, né, do ombro rodado para dentro, fazendo ali uma abdução de ombro. Isso, como você pode visualizar fácil na câmera, né, já vai possibilitar ali um impacto ali e a compressão das estruturas moles que estão ali entre o acrômio e o húmero. Então, essa é a principal preocupação que a gente deve ter. Você vai observar que naturalmente, por exemplo, quando você está num estádio torcendo, você vai bater palma lá em cima, você vira o seu braço, você roda externamente e bate palma lá em cima, porque isso traz a tua articulação do ombro aqui para um plano diagonal e que minimiza as possibilidades de desenvolver síndrome do impacto. Então você vê que o nosso próprio organismo nos protege. A gente não bate palma aqui em cima da cabeça e muito menos com o dorso da mão. É com a palma e mais aqui na frente, justamente para essa proteção. Se o organismo já faz isso automaticamente, não é você que durante o exercício vai realizar movimentos com rotação interna e abdução acima de 90 graus, uma vez que você não quer desenvolver lesões de ombro. Maravilha, Leão! Já estamos aí em uma terceira etapa. Já entendemos o que é a síndrome do impacto, já visualizamos o que a gente deve de fato evitar para que não desenvolva uma síndrome do impacto, mas ainda tem mais coisa para a gente entender aí. Bom, e aí, Leão, como é que eu resolvo se eu já tenho síndrome do impacto? Pois é, se você já tem síndrome do impacto, você de alguma maneira já está desenvolvendo ali algum tipo de lesão específica, seja uma bursite, seja uma tendinite em um tendão de algum dos músculos que passa por ali, né? Podendo ser ali o bíceps, porção longa, podendo ser infraespinal, supraespinal, enfim, os músculos que envolvem o manguito rotador. Manguito rotador, Leão, eu já ouvi falar nesse nome. Não é esse músculo que a gente tem que fortalecer porque ele é interno e ele protege, ele tem a função de estabilizar a articulação? Sim, mas agora vem uma dica absurdamente importante para todo mundo. Você que é estudante, você que é profissional de educação física e até mesmo você que é leigo e tem a lesão no ombro ou sente essa dor no ombro. Pessoal, a rotação interna e rotação externa, que é parte do protocolo de Hockenwood, né? O protocolo de Hockenwood completo, ele ainda envolve flexão e extensão do ombro. Mas a rotação interna e externa, que é o mais comum da gente ver nas academias, você tem alguma dor no ombro, você sente dor, você tem lesão, você tem síndrome do impacto, faz rotação interna e externa de ombro. Cuidado, tá? Porque primeiro a gente precisa saber que tipo de lesão ele tem. Então, se já existe dor, se já existe uma lesão, é muito importante que você indique ao seu aluno que procure um médico, para que esse ortopedista solicite os exames e identifique que tipo de lesão está causando aquela dor. Vou dar um exemplo específico. Então, pare, você profissional de educação física, com essa mania de o cara chegou lá, parece até o brinco, parece uma seita, né? O cara chegou lá e falou com você, tenho dor no ombro, aí você vai lá e rotação interna e externa de ombro. Não é assim, você não está abençoando com a rotação interna e externa de ombro. Você precisa entender que tem músculos do manguito que fazem esses movimentos, você precisa fortalecê-los. No entanto, se você tem uma lesão no infraespinal, por exemplo, que faz rotação externa e você passa a rotação externa para o seu aluno, que tem uma tendinite no tendão do infraespinal, você pode estar agravando essa lesão. Então é muito importante que você identifique isso e, nesse caso, por exemplo,
não passe a rotação externa. Fique lá com o protocolo de Rock'n'Wood na rotação interna, na flexão e na extensão do ombro. Maravilha? Pois é. Bom, dito isso e entendido isso, fica comigo aqui, porque eu vou dar agora uma super dica para você, que vai além dos conhecimentos técnicos, que vai ser boa para o profissional de educação física e o estudante que vai se tornar profissional darem essas dicas para seus alunos, e também vai ser uma dica excelente para você que não é profissional e veio aqui no meu canal porque você tem dores no ombro, tem algum tipo de lesão ou mesmo já tem o diagnóstico de síndrome do impacto. Então vamos para essa dica que é importantíssima e faz parte do seu dia a dia e mais ainda do seu sono. Bateu a curiosidade? Então vamos que a dica vem agora. Bom, a dica é a seguinte: parece que algumas situações do nosso dia, elas acabam nos tornando mais suscetíveis a desenvolver a síndrome do impacto. Dentre elas, uma situação que talvez você não saiba, mas a posição de dormir. Isso mesmo, na hora de dormir, você pode estar favorecendo a sua lesão. Lembra que eu falei de rotação interna com abdução de ombro, que é levantar aqui o braço acima de 90 graus? Muita gente dorme em decúbito ventral, de barriga para baixo e com a mão aqui por baixo do corpo. E quando você faz esse movimento de rotação interna com abdução aqui muito acima de 90 graus e passa de repente uma noite inteira nessa posição, a probabilidade de você desenvolver síndrome do impacto é muito grande. E mais, quando, por exemplo, você dorme de lado, em cima do braço, seja assim, né, que já é pior por rotação externa, mas mesmo com rotação interna, né, que é pior, mas mesmo com rotação externa, se você estiver acima de 90, é preocupante. Se você também fica nessa posição, fatalmente você pode ali estar agravando algum tipo de lesão que você já tenha ou desenvolvendo uma lesão se você já tem a síndrome do impacto. Dormir em cima do braço, por exemplo, lateralmente, pode ser preocupante, porque se você tiver ali uma bursite, você pode estar comprimindo a bursa. Então, são estratégias interessantes que você precisa organizar aí na hora de dormir, pensar na posição de dormir, para que isso de fato não venha a acontecer com você. Eu sei que muita gente tem dificuldade, eu sou uma dessas pessoas, de dormir, por exemplo, em decúbito dorsal, né, que seria ali uma posição que nos manteria com as articulações do ombro na posição anatômica e sem muita preocupação. Mas coloca um alerta aí na hora de dormir. Que curioso, né? Na hora de dormir a gente deve se preocupar com isso. E se você gostou desse videocast, se você achou que ele está recheado de dicas maravilhosas, compartilha ele, curte. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho e envia esse vídeo para todo mundo que você entende que precisa saber sobre a síndrome do impacto, sobre dores nos ombros e principalmente sobre essas dicas finais que vão mexer com o seu dia a dia, que vão dar qualidade ao seu sono e que inclusive vão diminuir a probabilidade de desenvolver lesões nesse ombro. E para fechar, galera, cuidado com os esportes que envolvem muito movimento do ombro, como natação e voleibol, por exemplo. Leão, não devo praticar esse esporte? Calma, você deve sim, mas para isso, antes que você tenha uma lesão, use, por exemplo, o protocolo de Rock'n'Wood para fazer um fortalecimento do manguito rotador, esse conjunto de músculos que está ali para contribuir na estabilização da articulação. Claro, sem esquecer dos músculos que estão mais externos, mas tem um grau de importância tão grande quanto, como o deltoide e o trapézio, que também estão por ali nessa articulação. Esse é só um pouco do que a gente pode falar sobre a articulação do ombro, mas eu tenho certeza que já vai contribuir muito para você. Curte, compartilha, encaminha o vídeo para a galera. Se não está inscrito, se inscreve e vai lá e ativa o sininho, porque toda quarta-feira tem app novo aqui no canal Papo com Leão. Vem com o Leão, porque aqui o conteúdo é liberado. Valeu, galera!